Integrante de quadrilha que aplica golpes em compra de carro é detido. O grupo usa documentos falsificados para adquirir um veículo. Chegou até a renovar uma carteira de motorista sem a vítima saber. Câmeras de segurança registram assaltos em bairro de Vitória. Essa pensionista foi uma das vítimas. Ela teve o carro roubado e afirma que o criminoso foi educado e estava tranquilo. Candidatos de diferentes partidos políticos são investigados por suspeita de compra de votos. Eles estariam fazendo parte de um esquema de distribuição de combustíveis com finalidades políticas. 2,5 toneladas de drogas são incineradas na Serra. Os entorpecentes foram apreendidos na Grande Vitória. Foi enterrado hoje à tarde o corpo da vendedora Jamile, espancada pelo marido. Ela estava em estado vegetativo e não resistiu a uma parada cardíaca. Ele anunciou uma bicicleta para venda num site, mas o produto era roubado. A proprietária viu e acionou a polícia. Carreta pega fogo e rodovia fica interditada por 6 horas. Casal morre em acidente de trânsito no noroeste do estado. E reta final para as eleições 2016. A votação será neste domingo e para que tudo dê certo, as urnas eletrônicas passaram pelo último teste hoje à tarde. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Moradores assustados com a onda de assaltos em Jardim Camburi, em Vitória. Em um dos casos, o bandido se aproximou da vítima e educadamente pediu para que ela descesse do carro e ainda recusou o dinheiro. O carro está estacionado na porta de um prédio. O homem chega e, como se o veículo fosse dele, abre a porta. Uma mulher de 56 anos é obrigada a sair sob a mira de um revólver. A pensionista conta que o assaltante estava calmo e foi educado, só queria fugir. Mesmo assim, a sensação de passar pelo primeiro assalto não foi nada boa. Ele veio da rua lateral, no caso, e já abriu a maçaneta do carro e já pediu que eu descesse, calmo, falando muito educado. Primeiro ele mostrou a arma e depois em seguida ele retirou a arma e encostou em mim. A vítima, que não mora no bairro, veio até Jardim Camburi para deixar um neto dela aqui. Ela deixou ele exatamente nesta esquina e após virar o carro, o telefone tocou. Ela parou nesta vaga para atender. Era a neta dela que pediu uma carona, pedia que ela aguardasse, mas não demorou 5 minutos para que ela fosse abordada pelo bandido. Para não perder o carro, que está financiado e não tem seguro, a vítima ofereceu dinheiro e se prontificou a dirigir durante a fuga. As sugestões não foram aceitas pelo bandido, que ainda permitiu que ela retirasse a bolsa de dentro do carro. No momento que ele viu que eu não saía, foi que ele pegou a arma e encostou em mim. Por favor, desce do carro. Senhora, desce do carro, por favor. Ele queria o carro mesmo. Eu ofereci dinheiro a ele. Você quer dinheiro? Ele falou, não, senhora, eu não quero dinheiro. O assalto aconteceu em abril deste ano, mas só agora as imagens foram divulgadas. De lá para cá, nós exibimos várias matérias sobre esse tipo de crime no bairro. Veja este outro flagrante de um assalto a uma loja de informática, alvo de um criminoso esta semana. Com uma faca, ele anuncia o assalto e leva dinheiro, produtos e o celular de uma funcionária. Estão assaltando estudantes no ponto às 6 horas da manhã. Eu acho que isso para mim é muita cara de pau. Não estão tendo mais medo, estão encarando, estão indo com a cara e com a coragem. Os flagrantes não param por aí. Novamente, uma câmera de segurança pega um bandido em ação. Desta vez, a vítima é uma pedestre que é cercada no meio da rua por 2 bandidos de bicicleta. Ela é obrigada a entregar dinheiro e outros objetos que estavam na bolsa. E não é difícil encontrar pelas ruas quem, ao menos, conheça alguém que já foi assaltado por aqui. O bairro conta com policiamento, que, na opinião dos moradores, precisa ser reforçado. Olha só, está precisando melhorar um pouquinho, principalmente nessa hora, entre 6 da manhã e depois das 22. Quem nem mora no bairro e já passou por isso, como é o caso da dona Laidir, fica inseguro e revoltado. Ela, para se precaver, já faz até parte de um grupo de moradores de Jardim Camburi. E por lá, o que não falta são notícias assim. Todo dia tem assalto, qualquer hora do dia tem assalto. Infelizmente, estamos todos à mercê da bandidagem, Olha, a Polícia Militar pede que os moradores participem das reuniões realizadas todo mês no bairro.
Suposto esquema de compra de votos é investigado. 5 candidatos ao cargo de vereador da Serra estariam distribuindo combustível para obter vantagem política. 2 deles já foram identificados pela polícia. O alvo da Polícia Federal foi um posto de combustíveis na Serra. A investigação revelou um possível esquema de compra de votos ligado a candidatos ao cargo de vereador. Nós recebemos a informação no início da semana de que um posto de combustível estaria realizando a distribuição de combustível com finalidade eleitoral. A partir dessas informações, fizemos diligências, policiais descaracterizados foram até o local e constataram a prática. E a partir daí, representamos pela busca e apreensão no posto de combustível e condução dos responsáveis para prestarem esclarecimento. Estamos apurando se existe um envolvimento direto do proprietário do posto de combustível e do gerente. Mas, em princípio, são os candidatos os investigados. Veículos com adesivos de candidatos de diferentes partidos políticos abasteciam, em média, 10 litros diariamente. No mesmo posto, passaram em apenas um dia 120 carros ligados a um mesmo candidato. Uma movimentação irregular que foi comprovada depois da análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Além da compra de votos, os candidatos podem ter ligação com mais uma prática ilegal. Documentos apreendidos pela Polícia Federal indicam que foram utilizados laranjas para emissões de cupons fiscais pela compra do combustível. Qualquer pessoa que estivesse com um veículo com uma requisição de abastecimento ia lá, abastecia 10 litros, de 10 a 40 litros de combustível, não efetuava o pagamento e essas pessoas não estavam a serviço da campanha eleitoral. Então eram pessoas que haviam recebido de 10 a 40 litros de combustível. Alguns veículos, melhor dizendo, a maioria deles estavam com adesivos dos candidatos, mas não eram veículos utilizados na campanha eleitoral. A Polícia Federal acredita que pelo menos 5 candidatos estão envolvidos no esquema. 2 deles já foram identificados e seriam os responsáveis pela maior movimentação financeira. 4 funcionários do posto de gasolina foram trazidos aqui para a PF, onde foram ouvidos e liberados. As investigações devem terminar somente depois das eleições. Os nomes dos envolvidos no esquema não foram revelados para não atrapalhar o andamento da investigação. Caso haja confirmação de que houve crime eleitoral, o candidato, se eleito, pode até perder o cargo político. Finalizado esse trabalho de investigação, a investigação ela é encaminhada ao Ministério Público, que é quem faz a avaliação do crime eleitoral para verificar se essa corrupção de fato se concretizou ou não e as consequências com relação à denúncia no Tribunal Regional Eleitoral. A partir daí vai caber ao Tribunal Regional Eleitoral avaliar se a conduta do candidato teve um potencial lesivo de alterar o pleito eleitoral e aí sim, as consequências pode ser justamente a cassação do candidato. Os candidatos supostamente beneficiados serão chamados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. 2,5 toneladas de drogas são incineradas. Os entorpecentes foram levados para uma siderúrgica na Serra, onde foram destruídos. Foi preciso um caminhão para transportar toda a droga. A ação foi comandada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. As drogas foram apreendidas em operações da Polícia Civil aqui na Grande Vitória durante todo o ano. A queima dos entorpecentes está prevista em lei federal e foi autorizada pela Justiça. Suspeito de oferecer bicicleta roubada em site de vendas é detido. A vítima localizou o anúncio na internet e acionou a polícia. Ter a bicicleta furtada já é ruim. Ver o anúncio dela em um site na internet por menos da metade do valor que ela vale é pior ainda. Foi o que aconteceu com esta jornalista. No dia 15 de junho, ela viu a bicicleta pela última vez. Eu estava trabalhando quando eu olhei pela janela do escritório que eu trabalho e eu vi que havia uma pessoa perto dela, porém eu não desconfiei que a pessoa fosse levá-la. Cerca de uns 5 minutos depois eu voltei a olhar pela janela e a bicicleta já não estava mais no local. A polícia foi procurada, mas de início não tinha como oferecer suporte para a vítima. Eu estive na delegacia para fazer um boletim de ocorrência e lá dentro da delegacia eu fui orientada a sempre estar olhando em sites de venda e etc. para poder ver se ela não apareceria por lá, né? Até que a pista do site apareceu e a Polícia Civil começou a rastreá-la.
Lucas Silva Barbosa, de 24 anos, foi identificado como o dono do anúncio no site. Por vender um objeto furtado, ele cometeu o crime de receptação. A bicicleta foi encontrada em um terreno ao lado de uma casa em Cobilândia, Vila Velha. Foi quando me ligaram no começo dessa semana para vir buscar a bicicleta, que ela estava na delegacia, eles haviam recuperado e identificado quem estava com ela. Carreta pega fogo e rodovia fica interditada. A carreta transportava tecido e pegou fogo depois de uma pane elétrica. O veículo seguia pela BR-101 Sul, no sentido Vitória, Rio de Janeiro. Um incêndio aconteceu na altura do município de Atílio Viváqua. Os bombeiros foram acionados e só conseguiram controlar as chamas 4 horas depois. O motorista não ficou ferido. A pista ficou interditada durante o trabalho dos bombeiros. O trânsito já foi liberado. Está preso um dos integrantes do bando acusado de comprar carros com documentos falsificados. Uma das vítimas levou um susto quando chegou na casa dela um carnê de pagamento de um veículo que ela não tinha comprado. De acordo com a investigação, a quadrilha chegou a renovar a carteira de motorista de uma das vítimas. Marcos Tadeu Macena Carvalho, de 38 anos, foi detido no início da noite de ontem, dentro de uma revenda de veículos na Serra. Ele tinha acabado de aplicar mais um golpe se passando por uma das vítimas. A ação criminosa foi detectada por uma financeira que alertou a polícia. Uma financeira nos telefonou e a gente foi até o local verificar. Esse carro, ele já havia sido vendido, o financiamento já havia sido aprovado e no local os policiais identificaram o estelionatário e foi realizada a prisão em flagrante. A quadrilha de que Marcos faz parte já era alvo de investigações há cerca de 10 dias. Uma aposentada que foi vítima de uma das integrantes da associação criminosa conseguiu financiar um carro no nome dela. A mulher foi surpreendida quando os boletos chegaram em casa. Uma vítima nos procurou informando que ela havia recebido um carnê com 48 prestações de um veículo que ela não havia adquirido. A partir daí, a própria concessionária que realizou a venda também veio, registrou a ocorrência e nos deu novas informações. O golpe é aparentemente simples, consiste em financiar veículos em nome das vítimas. De acordo com as investigações da polícia, os criminosos furtavam os dados na internet e falsificavam documentos para agilizar toda essa movimentação. Uma das estelionatárias procuradas pela polícia conseguiu, inclusive, algo notável e preocupante. Ela renovou a carteira de motorista de uma das vítimas, se passando por ela. Eles buscam dar uma aparência de legalidade muito grande. Eles chegam realmente a habilitar a linha no nome da vítima para tentar demonstrar que é a vítima, dão todos os dados verdadeiros. E em um caso, eles chegaram a renovar a carteira de motorista no nome da vítima. A quadrilha tem preferência de perfil para as vítimas. Na maioria das vezes, são servidores públicos, aposentados e pensionistas que têm maior facilidade de crédito e financiamento. Essas duas mulheres ainda não identificadas também fazem parte da quadrilha. Qualquer informação que leve a polícia ao paradeiro delas deve ser denunciada através do 181. A delegada que está à frente do caso aproveitou para fazer um alerta à população. A princípio, muito cuidado com seus dados, muito cuidado com seus documentos, qualquer perda deve ser noticiada. A gente alerta também a concessionária que tenha muito cuidado, que às vezes se verificar qualquer indício de fraude, desconfiar de documento, ligue aqui para a delegacia que a gente vai estar verificando realmente se aquela pessoa é ela mesma. Pois é importante ficar atento. A Delegacia de Defraudações fica na Reta da Penha, em Vitória. O número é 2290, na Chefatura de Polícia Civil. O telefone é o 3137-9043. Sobre a renovação da carteira, o Detran informou que assim que tomou conhecimento do caso, abriu processo administrativo e encaminhou as informações para a polícia. O departamento está colaborando com as investigações e a carteira de motorista já foi bloqueada. Casal morre em acidente de trânsito no noroeste do estado. Sebastião Miguel de Souza e Neuza Ramos de Souza, de 56 anos, morreram na hora. Os dois estavam na moto, que foi atingida pelo carro. A batida aconteceu na rodovia ES 356, em Marilândia. O casal voltava da roça e seguia para casa, no centro do município. Há suspeita de que o carro tenha invadido a contramão. Os ocupantes do automóvel não ficaram feridos.